Fadado ao amor, suporto a porta sempre aberta, na espera da eterna amada, que por ela passa, sempre em partida, nunca em chegada. José Antônio Marchetti. Sou filho de um operário e de uma dona de casa. Morava em Vila Operária, né? E me formei, estudei, estou totalmente em escola pública o tempo todo. Me formei como professor de história e comecei a atuar na rede pública do Estado. A minha visão de educação não bate muito com a estrutura, né, das escolas, da educação, do sala de aula com carteirinha. Tanto é que vários alunos me perguntavam, muitas vezes, que disciplina eu dava, né? E eu disse que eu não dava disciplina nenhuma. Mas você não é professor? Eu sou. Daí, então, que disciplina você dá? Não, disciplina eu não dou nenhuma, né? Eu dou uma matéria chamada História. Disciplina é outro papo. Disciplina é no exército, na polícia. Aqui não. Né? E sempre procurei a prática dialógica, né? Por isso que eu digo que há um conflito, porque a prática dialógica é da metodologia do Paulo Freire, e as escolas do Estado, as escolas da rede pública, ou particulares mesmo, não têm uma estrutura para suportar uma prática do Paulo Freire, né? Teria que ter um programa todo voltado para isso. Mas mesmo assim, a gente rompeu várias barreiras e conseguimos, né? Fazer esse diálogo com os alunos, né? Já usava também, usei muito a pedagogia do caos, né? Que é aquela que você está ministrando a aula, normalmente, e de repente um aluno, uma aluna, né, levanta uma questão totalmente fora da matéria que você está dando. O normal, dentro da estrutura da disciplina escolar, seria mandar esse aluno calar a boca. Ele tem que prestar atenção no que eu estou falando aqui, na independência do Brasil, e não nisso daí. A teoria do caos é o contrário. Eu tenho que pegar a meada do que ele falou, que é o que está interessando para o aluno, e a partir dali começar a desenvolver um diálogo com toda a classe em cima do que ele estava falando. É uma experiência muito gratificante. Exige muito, mas é gratificante, né? Exige porque você normalmente vai ter, por exemplo, eu gosto muito de literatura, mas aí eu tive que ler alguns livros que não é da minha alçada, não gosto, né? O Alquimista, do Paulo Coelho, esse tipo de literatura, best-sellers, né? O Código da Vinci, por exemplo. O Código da Vinci deu uma puta discussão dentro da sala de aula, né? E porque eu estava falando dos merovíngios. A aula era sobre os merovíngios. E o menino levantou a questão de Maria Madalena ser praticamente a fundadora dos merovíngios, né? A partir daí, houve uma baita discussão, o pessoal, a maior parte da sala tinha lido esse livro, por isso que, na teoria do caos, o professor tem que estar encaixado com a literatura que o aluno tá lendo, não a que ele acha que o aluno tem que ler, né? Então é uma prática que, é claro, é desgastante e nem todo mundo aceita, né? Homofobia, feminicídio, racismo, fundamentalismo político e religioso. Aonde nisso aflora a poesia? Eu amei homens, mulheres amei. Homens brancos e negros, negras e brancas mulheres. Eu tenho paz, sou feliz. Certo que ainda amei mulheres negras e brancas, homens brancos e negros, porque amar nunca é demais. A poesia, na realidade, eu comecei a escrever contos, né?
lá, na 17, 18 anos, eu escrevia mais contos, né? E quando eu fiz parte do Sarabanda, né? A origem, o teatro de rua lá do Jardim Brasil, periferia lá do Jardim Brasil, né? Eu tinha um companheiro que era músico, né? O Lula Maceió, né? E ele tinha uma letra de música começada e pediu para que eu acabasse, se eu conseguiria acabar a letra de música para ele. Eu acabei, e a partir daí nós nos tornamos um Toquinho e Vinícius. Né? Eu começava a fazer um monte de letras para ele e ele musicava. Né? Ganhamos alguns festivais de música estudantil, né? Tivemos muitas músicas censuradas, né? E daí surgiu esse lance da poesia. Né? Eu percebi que era um caminho, né? E aí não larguei mais. Em vez do conto, eu continuei com a poesia, né? O, na época, eu comecei no Sarabanda, eu nem queria saber de arte em si, né? A minha ação é uma ação mais política, né? Mais política partidária, né? Inclusive com ligações com o Partido Comunista Brasileiro, né? Mas na época o Partido Comunista Brasileiro caiu, quer dizer, foi preso. A maioria dos caras foram presos, o partido se desmanchou. Para não perder o núcleo, a célula que ele tinha no Jardim Brasil, que eram muito jovens, o que ele fez? Eles pediram para uma pessoa que é inteirada no teatro fazer teatro, né? Eu mesmo comecei muito irritado. Me lembro até hoje que a primeira pergunta que o rapaz me fez, né, o diretor nosso lá, que ia dirigir a gente, ele perguntou: por que você vai fazer teatro, Marquete? E eu falei para ele: porque eu quero fazer política. Vou fazer teatro porque eu quero fazer política. Eu nem pensava no teatro como elemento estético, como a minha coisa era o teatro como uma forma de me manifestar politicamente. No decorrer dessa prática, eu tive uma outra visão do que é o teatro e das possibilidades do teatro, né, para com o ser humano, não só no coletivo, mas para com o ser humano no individual. Né? Eu acho que isso me ajudou muito mais tarde, quando eu me torno professor, porque eu levo isso comigo. Não me importa a classe toda, me importa cada indivíduo da classe. Entende? Não tinha número, eu nunca chamei aluno por número, por exemplo, sempre por nome. Né? E me ajudou também porque, junto com essa prática que eu desenvolvia na aula, eu criei, né, um projeto cultural na escola que eu estudava, com base no teatro. E tenho a felicidade de saber, né, fico meio emocionado quando falo disso, né, que muitos desses alunos, de alguma forma, né, se encontraram enquanto indivíduos, enquanto pessoa humana, né? E mais que isso, se encontrando com pessoa humana, não tem jeito, senão você se dedicar a outra pessoa humana. E é o que a maioria desses, pelo menos os jovens que eu tenho contato, estão hoje fazendo, né? Então, eu agradeço muito ao teatro. Eu acho que o teatro, eu entendo dessa forma, né? Como prática pedagógica e cultural, ele tem um potencial para libertar o indivíduo, né? Que é totalmente o inverso do que a educação te propõe, né? Que é a disciplina. Não, há disciplina, mas é uma disciplina diferente. Né? Uma disciplina onde eu posso me opor. Né? Tanto é que os nossos trabalhos com os alunos do teatro depois eram como foi comigo, né? Lá no teatro, lá no começo, quando eu não comecei a ter contato, foi comigo assim. Eu pensei que o cara ia chegar e ficar mandando, faz isso, faz aquilo. Não. Houve uma prática dialógica também. Todas as ações eram discutidas juntos. Né? Eu praticamente digo que eu aprendi a falar quando eu comecei a fazer teatro. Né? Esse tipo de teatro. Né? E acredito que muitos dos jovens, né, que eu conheço, que eu tenho contato ainda hoje,
me dizem que se desinibiram e têm hoje a sua fala, o seu discurso, né, graças a essa prática teatral. Leio os grandes poetas e minha poesia se assusta. Assustada, cai em devaneios, e em devaneios me arrasta. Assustado, sinto a vertigem de quem por precipitação se precipita no precipício. Então, verso que a rosa é rosa, e o cabo verde da rosa é rosa, e que o chão preto da rosa é rosa, e que o azul do céu acima da rosa é azul de cenário, para que a cor rosa da rosa. Precipitando-me mudo da cor da rosa. A rosa é rosa, mas não é rosa, é vermelha. Rosa vermelha, avermelhada. Mas aí eu vacilo. Se a rosa é vermelha, não seria ela um cravo? E se assim é, de que me valeram os versos acima? Confuso se a rosa é vermelha ou se a vermelho é o cravo enroseado, passo a desconfiar de todas as flores que com suas cores se disfarçam. Penso melhor. É melhor mudar de assunto. Mas como, se agora até o azul do céu começa a ficar roxeado, refletindo os raios do sol que se esconde? Basta de pensamentos descabidos. Eu vou seguir direto para cá, a segurança da minha casa, onde a mulher amada está me esperando, com um sorriso me presenteia com uma rosa amarelada. Eu até falei para minha nora, né, a Camila, porque a gente era uma geração, eu sou de uma geração castrada, né? Em que sentido? Uma das coisas que eu sinto mais da repressão foi a censura, né? A censura que fez com que, por exemplo, a minha geração, de 1974, 80, jovem ainda, né, fosse conhecer, por exemplo, ideias e filmes e mesmo peças teatrais, né, 10 anos depois da sua época, né? Quer dizer, a gente ali ficou parado, como se, né, a gente não conseguia, porque os livros eram censurados. Filmes que eu assisti 4, 5, 6 anos depois da censura, e aí já tinham perdido todo o sentido, porque já estava se discutindo outras coisas em cinema, peças de teatro que, né, Roda Viva mesmo, que o Celso Martinez montou, né, que foi invadida lá e os atores, a Marília Pêra e os outros atores foram todos agredidos, né, o público agredido, né, e a repressão política, né. Por exemplo, falei que militava no PCB, mas foi opção minha, mas eu não podia dizer que era do PCB, né? A gente era da juventude do MDB. E é claro que tudo, né? A escola, por exemplo, o jornalzinho da escola era censurado. Eu nunca consegui editar um artigo meu, né, no jornalzinho, porque o professor que era responsável pela censura, né? Então, a gente conviveu muito com isso, né? O quanto isso atrapalhou? Bastante, vou dizer. É óbvio que numa democracia onde você pode discutir à vontade, nós não estaríamos, por exemplo, hoje, discutindo a questão de gênero, por exemplo. Isso já seria até uma discussão já superada, que eu acho que na França, né, Foucault, na França, em 70, 74, ele levantava essa questão. E aí nós vamos tomar contato com essa questão 10, 20 anos depois dessa discussão, acho que já está morta lá na França, a discussão até outra, né? Então, nesse sentido, é que eu acho que a repressão não só ferrou a minha geração, né? Acabou ferrando a geração que veio depois. Os professores que eu não sou corporativista, né? O que eu tenho que falar, tem que falar. A maioria dos professores que saem das faculdades de história, por exemplo, muito abaixo do nível, né? Muito reduzido, porque acabaram com a faculdade, né? A USP mesmo teve seus principais
professores, todos exilados ou presos, né? Então ficou uns professores já, o nível da faculdade já caiu. E aí, faculdades como a que eu fiz, por exemplo, que o nível já era baixo, então já foi para, né? Eu quase sou um autodidata como professor, né? Muitas coisas eu fui por fora, porque pela faculdade eu estaria ensinando beabá até hoje. Então a repressão, ela é ruim, né? E o pior é, mas o Brasil, falando historicamente, o Brasil é um país repressivo, né? Por incrível que pareça, se nós pegarmos os nossos 500 e poucos anos de história aí, né? A gente fala em democracia quando? Porque eu estou agora aqui podendo falar na frente de uma câmera tudo isso, a câmera tudo isso, né? É muito pouco, né? Nós fomos o último país a abolir a escravidão. Você quer repressão maior que essa? Depois de abolida a escravidão, você tem todo um problema estrutural, né? Não só com os negros, mas com os brancos pobres também, das cidades e do campo. Você tem o latifúndio. Você quer algo mais repressivo do que o latifúndio? Os cafezais, que o meu bisavô chegou da Itália e foi trabalhar aí em Bauru, aqueles grandes latifúndios dos cafezais, entende? Tem maior repressão do que essa, né? Famílias inteiras, né, submetidas a um espaço de terra enorme, né? E que um cara era proprietário só. Isso, para mim, é uma sociedade repressiva nesse sentido. Não há uma distribuição de renda justa. Os salários, não só dos professores, mas os salários, de um modo geral, são todos abaixo do que deveriam ser. O salário mínimo hoje no Brasil deveria ser no mínimo 4 mil, 4 mil e meio. O mínimo, né? E olha o salário mínimo. Então, a repressão, a história do Brasil, não é só da minha geração, mas a história do Brasil num todo, da América Latina, de modo geral, né? Ela é repressiva, né? Como que a gente é educado quando criança? E hoje eu não vejo ter mudado muito isso. A gente assistia o que hoje a juventude de hoje chama série, né? As séries. Tinha também. Eram todas séries norte-americanas, mostrando para nós, crianças, como que era viver certinho, o que era uma família, mamãe em casa, papai trabalhando, o filhinho estudando e sendo bem educado. E era isso, era o modo de vida norte-americano sendo passado para nós o tempo todo pela televisão, né? Isso não é uma forma de repressão? Né? Eu acho que é. Os meios de comunicação estão nas mãos dos donos do poder. Aí você vê programas como desses policiais aí, né? Em que né? Sempre marginalizam, principalmente as chamadas quando há algum tipo de batida em favelas, em comunidades. Nossa, a chamada que é feita ali, né? A descaracterização que se dá à comunidade, né? Que eu ainda na favela, né? Isso é repressão. Para mim ainda é repressão, entende? Porque não me dá o feedback. Eu não posso responder. Eu, líder da comunidade ali, por exemplo, não posso responder que não é assim. A polícia está entrando ali como pode estar entrando num condomínio de luxo. E, via de regra, também, se quer tráfico de droga, condomínio de luxo também tem, e bastante, viu? Então, né, isso é repressão também, a informação. Então, até hoje, eu ainda acho que a gente sofre da repressão ainda. De tudo, já fui um pouco. Torturador e torturado. Coronel de latifúndio e peão fugindo assustado. Sangue frio de matador e sem terra, assassinado. Fui padre conservador e como palhaço narrava a construção do trabalhador. De tudo eu já fui um pouco. Assassinado como lampião, mulher de uma tristeza só no soneto da separação, invasor de outra galáxia querendo dominar o planeta. Crucifiquei Cristo sem dó. E como Cristo já fui crucificado. Fui capitalista industrial e reprimido violentamente como operário em greve geral. Policial cercando a favela e favelado discriminado. Como ator de teatro, de tudo eu já fui um pouco.
O único personagem que me foge sou eu mesmo na realidade. A vida não me deu roteiro para que eu pudesse encená-la, e sem roteiro decorada, no palco real, no dia a dia, fico sem saber como representá-la. A tendência é, dentro do capitalismo neoliberal, um aumento de pobreza, um aumento de exclusão, né? Uma educação mais deficiente. Claro que para a maioria da população, né? Sempre vai ter, agora vai ter os caras que se beneficiam de tudo isso, né? Que não pode chamar de burguesia nacional, não, porque não existe, né? Uma burguesia que fala o português, né? Que trabalha aqui, mas que está ligada ao capital estrangeiro, ao capital financeiro, né? Preso ao capital financeiro. Então essa minoria vai ter as benesses, né? É o que eu vejo pelo andar da carruagem. Não é por causa do presidente que está aí hoje, não. Isso vem desde a redemocratização, né? Quando veio a redemocratização, a gente até tinha esperança de não só redemocratizar politicamente, mas, por exemplo, redemocratizar em termos de renda. Até hoje ninguém, né? Nem democracia mesmo, né? Política, e mesmo o que eu acho fundamental, né? Que é a democracia social, a democracia de distribuição de renda justa e tudo mais, piorou a cada momento, né? Desde a redemocratização para cá, não há isso. Eu retorno àquela questão da repressão. Eu não vejo pão para já, né? Não sou um cara desesperançoso. A gente vai lutar sempre, tanto é que a gente está aqui com esse projeto. Esse projeto é uma prova de resistência, né? Que nós não estamos tomando porrada, mas também estamos batendo, né? E é uma prova de resistência. Mas essa luta vai ser muito grande. Mas eu ainda vejo o meu filho, e acredito que para o meu neto, eu ainda vejo o Brasil mais sofrido, mais judiado. É triste, mas é a realidade. Agora o sonho, desculpa o John Lennon, mas o sonho não morreu, né? Eu tenho esperança de que nós possamos fazer uma nação realmente digna, né? Para todo mundo, para todos os seus habitantes. Significo, significado, signo seguindo, signo sentido, signo seus seios em minhas mãos. Mais do que escrita, signo coisa. Mais do que prazer, coisa significada no signo verde dos teus olhos, me dizendo que o resto não significa nada. Houve um tempo que eu amei, com o furor de um desmatamento amazônico. Hoje, eu sou desértico. Ó vírus Ipiranga, beirada de córregos, brados relutantes, em favelas e cortiços de um povo fantasma isolado bem antes do atual isolamento da liberdade. Nos cemitérios da pátria, covas coletivas grandes, teu futuro espelha essa pobreza. Terra arrasada, entre outras mil, és tu, Brasil, onde os raios fugidios brilham no céu a cada instante. Nunca doeu. Deu de doer. Saudades. Saudades é falta do que sofrer. A única dor que importa, se é que isso importa, é a que ainda está por acontecer.